Fala pessoal, beleza? Hoje é segunda-feira e assim, não tá um clima muito legal para poder fazer vídeo, porque vocês têm visto o que tem acontecido pelo mundo aí sobre coronavírus e tudo mais. Ainda tem muita gente que não se conscientizou. Cara, eu dei uma olhada aqui agora, na Itália já tá quase com 6 mil mortos. Já vem batendo recorde a cada 24 horas de mortes no dia. Tem gente aqui no grupo que tá na Itália, que tá em isolamento, né? Por conta dessa quarentena. E aqui também na minha cidade, não sei na sua, que já começou praticamente as empresas todas trabalharem com home office, quem consegue, quem não consegue, ainda tem muita gente na rua, tá? Tem muita gente que eu não sei se está na rua porque não tem como, ou se está na rua porque o patrão não dispensou, mas o prefeito tem feito tudo que ele pode fazer para poder melhorar a situação, amenizar, né, a situação. Por exemplo, foi aplicado o toque de recolher aqui a partir das 10 da noite até 5 da manhã, eu ainda acho pouco. E ele fez isso simplesmente porque as pessoas ainda estavam indo em bares, estavam indo em festas, a cidade estava cheia à noite, então ele começou a reduzir isso. O nosso ministro da Saúde já disse que em abril o sistema de saúde do país vai entrar em colapso, ou seja, não vai ter vaga para todo mundo nas UTIs. Vai ter gente que não importa quanto dinheiro tenha, não vai ter leito, não vai ter vagas. Então o que a gente pode fazer é se prevenir ao máximo, lavar as mãos, ficar em casa, evitar ao máximo sair, se por acaso precisar sair, em último caso, se proteger, não colocar a mão no olho, não colocar a mão no nariz, não colocar a mão na boca, evitar ao máximo. Chegou em casa, lava muito bem as mãos. Se não tem álcool em gel, tudo bem. Lava as mãos por 20 segundos, lava bem bastante e tudo mais. Então, assim, eu tô falando isso porque não tem como negar a realidade e eu não podia simplesmente deixar de gravar vídeo simplesmente pelo clima ruim. Tá? Afinal, as pessoas estão em casa, muita gente não tem o que fazer dentro de casa, não consegue trabalhar à distância no online e aí acaba ficando surtado se não tem nada para fazer. Então, o que eu posso contribuir é continuar fazendo os vídeos aqui no nosso grupo. E assim, se você por acaso ainda não se conscientizou, cara, eu acredito que seja só questão de buscar mais informações a respeito de dados mesmo, sabe? Não o que um fala, o que outro fala. Vai lá você e procura dados pela fonte mesmo. Procura gráficos sobre crescimento da doença, sobre expansão. O Brasil já passou de 1.600 casos, se eu não me engano. Tá? Já está tendo morte e o sistema de saúde não está em colapso ainda. Ainda tem leitos e mesmo assim está tendo morte. Imagina quando não tiver leitos. Então a situação é muito, muito, muito complicada. Mas a única coisa que a gente pode fazer para poder amenizar isso é ficando dentro de casa. Isso é um tipo de guerra, porém é um tipo de guerra que você não tem que ir com armas para atingir o inimigo, você simplesmente tem que ficar em casa colaborando. Mesmo que você não tenha sintomas, pode ser que você tenha o vírus e acabe passando para outras pessoas, que essas outras pessoas podem ter sintomas e vir a falecer, sabe? Então, sair de casa por qualquer coisa é muita imprudência, na minha opinião. Eu espero que vocês entendam isso, né? Eu espero que todo mundo aqui, pelo menos, possa conscientizar outras pessoas, replicar essa mensagem, para que a gente não venha ter um caos exorbitante, sabe, nas nuvens. Caos vai chegar, mas é isso. Então, assim, não tem muito clima para ficar faceiro, para ficar feliz e tudo mais, porque afinal, toda hora, todo momento tem gente morrendo por causa disso já no mundo, né? E é isso. Então vamos lá. Sobre o vídeo de hoje, quero explicar um pouco sobre transações e o lock conflict. Tá? Qual que é a ideia do lock conflict? O lock conflict é assim, você vai executar alguma gravação de registro dentro do seu sistema e de repente pula uma mensagem na tela falando que deu lock conflict. A ideia do lock conflict é que o Firebird vai te avisar se por acaso esse registro que você está fazendo alteração, independente da coluna dele, mas esse registro esteja sendo alterado dentro de uma outra transação em aberto, tá? Mesmo que não tenha sido confirmada a transação no outro lado, na verdade, a transação não deve ter sido confirmada ainda, afinal ela está em uso, ela precisa estar em uso para que exista o lock conflict. Tá? Então, se você tentar fazer uma alteração em um registro que está em uma transação em aberto, em outro lugar, em qualquer outra máquina da rede, o Firebird vai dar uma mensagem na tela falando que esse registro está sendo manipulado por outra transação. Tá? E o que eu quero abordar hoje é como descobrir quem é que está fazendo essa alteração. Dá uma olhada aqui na tela. Eu abri aqui dois IB Expert, tá? Um aqui na esquerda, outro na direita, é a mesma tabela cliente, tá? E essa tabela cliente, eu vou abrir os dados dela para a gente poder simular o lock conflict. E, na verdade, é simples. Não é
fazer uma alteração dentro da mesma tabela. Por exemplo, se eu alterar o registro 1 aqui, esse primeiro ID, né, ID 0, e mudar ele aqui para, por exemplo, 1, 2, 3, eu vou dar um post nele, tá? E o post ele não confirma a transação, só confirma se eu clicar aqui. Na sua aplicação você vai ter também o dataset.post e o dataset.transaction.commitRetaining, por exemplo. A maioria dos datasets do Delphi são assim, tá? Então, essa é a diferença entre post e commit. Post você confirma que você terminou sua alteração, porém o commit vai efetivar essa alteração dentro do banco. Enquanto eu só dei o post, a minha transação continua em aberto. Portanto, se eu vier aqui e fizer uma alteração nesse mesmo registro, ele vai dar o lock conflict. Se eu alterar esse segundo registro aqui, ó, que não é o mesmo, eu vou alterar aqui, por exemplo, ó, vou tirar esse 00, vou dar um enter e vou dar um post. Então aqui eu consigo fazer a alteração tranquilamente. Agora, inclusive vou commitar, ó, tá? Commitei a alteração e deu tudo certo. Agora, esse registro que ele está pendente de conclusão, eu tenho aqui ele do outro lado e vou fazer alteração nele também. Então, do lado esquerdo eu coloquei 1, 2, 3 e aqui eu vou colocar 4, 5, 6, tá? Vou dar um enter e vou dar um post. E olha só o que já me traz na tela. Na hora, antes mesmo de tentar confirmar a transação, ele já me fala deadlock, deadlock. Ele fica doidão aqui, ó, deadlock, deadlock. Ele fala que esse update que você está dando está conflitando com outro update que está concorrendo com você nesse registro. Então, enquanto eu não confirmar aquela primeira transação, eu não consigo fazer alteração nessa segunda, beleza? E aí aqui ele me diz, a transação que está concorrendo com você é essa daqui. Esse aqui é o ID da transação da tela da esquerda, tá? Não é da tela da direita. Então, quando eu vou tentar fazer a gravação, perceba que eu não consigo nem sair da linha, porque na hora que eu saio ele já dá um post, beleza? Então, na hora que eu tento fazer uma confirmação de registro, no qual o registro original já foi alterado e está pendente de commit ou de rollback, ele fala para mim qual é o ID daquela transação, beleza? Aí, ou existe realmente algum usuário fazendo alteração nesse registro pontualmente, e se não houver, é muito provável que o seu sistema tenha caído lá do outro lado, ou se ele não caiu, que a sua aplicação não esteja gerenciando o commit das transações efetivamente, beleza? Porque assim, se por acaso você sair da tela e o seu sistema não está confirmando a transação, ele vai acabar ficando com transação pendente. E transação pendente não é bom para o banco porque ele vai ficar acumulando registro lá na fila para poder alterar. Então talvez seja algum problema aí na forma de fazer a sua aplicação. Então, confirmou a alteração, no máximo fechou a tela, você vai ter que dar um commit, tá? Só para confirmar. Verifica se a transação está aberta. Se tem transação aberta, manda dar um commit. Beleza? Então, na outra hipótese, que é assim, se o seu sistema caiu do outro lado e ele não fechou a conexão automaticamente, a sua transação também vai ficar pendente. E aí você pode construir alguma coisa na sua aplicação de forma que você exiba transações que estejam pendentes e aí você consegue observar se esse usuário ainda está logado no seu sistema ou não. Tá? No banco de dados ele vai te mostrar qual é o processo, qual é o usuário e de que máquina que ele vem, beleza? Então assim você vai conseguir confirmar se essa máquina está com o sistema aberto ou não. E aí vai do seu gerenciamento na aplicação. Agora, se o seu usuário realmente está conflitando com outro usuário que está ativo e os dois estão alterando ao mesmo tempo, por exemplo, vamos supor que entrou lá uma alteração de cliente para uma pessoa fazer, daí ela acabou deixando para outra e aí as duas foram fazer, ou o cliente ligou uma vez, ligou duas vezes, falou com duas pessoas diferentes e as duas pessoas vão acabar fazendo a alteração. Então, uma delas vai ter que fazer a alteração e a outra não. A segunda pessoa que for tentar fazer a alteração vai receber um aviso, o usuário tal está fazendo alteração nesse registro aqui. Você vai ter que conferir isso, que o banco de dados não tem que fazer nesse momento. A outra possibilidade que é de o seu sistema ter caído e a sua conexão ficou presa dentro do banco de dados, aí existe uma coisa que a gente pode fazer, que é derrubar a conexão. Tá? E para derrubar a conexão, é muito simples, eu vou mostrar para você como é que se faz aqui agora. E o ato de derrubar uma conexão, o banco de dados vai entender o seguinte, bom, se ele está derrubando essa conexão aqui, o que eu vou fazer com as transações pendentes desse usuário aqui? Vamos supor que tem inúmeras transações. Ele vai dar rollback, tá? E essa é a única alternativa. Se o seu sistema caiu, você fez alterações lá e mandou fechar a conexão, o Firebird vai acabar dando rollback em todas as transações desse usuário que você está derrubando. Mas, pelo menos, ele vai liberar o registro para alteração. Então, vamos ver como que a gente consegue identificar essa transação para saber quem é que está fazendo a alteração e de repente você poder mostrar isso para o seu usuário e ele bater um fio lá para o outro cara. Fala, você está alterando tal registro? Tô. Você pode confirmar aí a alteração que eu preciso alterar ele também. Fala, beleza, daí tudo se resolve. Vamos dar uma olhada aqui como é que a gente faz então? Aí aqui, se eu tentar sair desse registro, ele já vai me dar o erro do lock conflict, certo?
E aí eu posso pegar essa transação aqui que está em aberto, vou pegar o ID dela, tá? E aí na sua aplicação você vai ter que interpretar essa mensagem para pegar esse número aqui, né? E esse ID a gente pode consultar, ó. Vou fechar aqui a tabela, tá? Que daí ele vai cancelar a transação. Vou fazer um select aqui assim, ó. Select from mon, que é a tabela de monitoramento do Firebird de transactions, tá? Vou chamar ela de T e T.asterisco, é tudo que eu vou listar. Aqui no where, vou filtrar por aquele código de transação, where T.mon transaction ID igual aquele ID que eu copiei da mensagem. Vou dar um F9 aqui e aí a gente já tem algumas informações da transação. Porém, aqui na transação, deixa eu aumentar essa tela aqui, né, para a gente poder ver melhor, caber na tela. Então, aumentei aqui, beleza. Então, aqui a gente tem algumas informações dessa transação que está em aberto, está pendente, que é a que está naquela tela da esquerda, nessa outra aqui, ó, tá? Essa tela aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai buscar esse Attachment ID aqui, porque esse Attachment ID é o que vai dar as informações necessárias para a gente. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou fazer um join mon attachments, vou chamar de A, on A ponto. Ficou ABS aqui, ó. Viu? Tem ABS. On attachment ID igual T ponto attachment ID. Tranquilo. Aí aqui eu não vou mais pegar os dados da transação, vou pegar o A ponto e asterisco para poder mostrar para você todas as colunas que tem. Vou dar um F9. E aí aqui a gente tem várias informações que são interessantes. Por exemplo, mon attachment name. Então, qual é o banco que está sendo monitorado? Lógico, é o mesmo que você está, afinal, né? Está conflitando transação. O usuário que está conectado lá é o sysdba. Aí vamos vir para frente. Se tiver role, ele vai estar mostrando aqui, beleza? O endereço de IP, no caso, como a minha máquina aqui está no 127.0.0.1, ele mostrou 127.0.0.1, que é a máquina local. Se esse processo estivesse em outra máquina, ele ia mostrar outro ID aqui, certo? Aí aqui eu tenho o Remote PID, que esse PID aqui é o código do processo que está sendo executado, que está conectado nessa conexão dessa outra telinha aqui, né, desse outro IBExpert, ou seja, é o PID desse IBExpert aqui no gerenciador de tarefas, mas você não precisa saber o PID para poder descobrir que processo que é. Ele tem aqui também o nome do processo que está executando isso. Então aqui eu tenho, ó, o IBExpert.exe, que é exatamente o aplicativo que está fazendo a alteração. Se eu tivesse com a minha aplicação, ele ia mostrar o endereço da aplicação daquele endereço de IP que a gente viu ali atrás, beleza? Tem data e hora aqui, ó, da transação, que hora foi aberta, né? Aí tem outras informações aqui, vamos ver. Aqui o nome da máquina que fez, né? No caso, o nome do meu Note aqui. Aí tem, ó, usuário do sistema operacional. Então tem todas as informações que você precisa para poder dar informações para o seu usuário. No caso, geralmente quando você vai em uma empresa, esses usuários aqui são o padrão, administrador, alguma coisa assim. Mas você pode simplesmente pegar e falar assim para o seu usuário que recebeu a mensagem do deadlock, que é esse processo aqui está sendo executado por tal usuário, e aí você tem o nome do usuário aqui, ó, sysdba, né? E ele está fazendo alteração no registro que você está tentando alterar, tá? E personaliza a sua mensagem da forma que ficar melhor, para que o seu usuário entre em contato com outro usuário para ver se está fazendo alteração lá mesmo, beleza? Aí vamos supor o seguinte, o seu usuário fala assim, não, mas eu já fechei o sistema, eu não tenho alteração para fazer nessa tela, tá? Ah, e qual foi a última alteração? O cara vai ter que lembrar, beleza? Ou se você tiver uma auditoria aí, você vai saber que alteração que ele fez. Para que você feche essa transação aqui, vamos supor, aqui a gente tem a transação que é desse número aqui, certo? Vou até fazer um select separado aqui, ó. Vou pegar esse aqui. E vou pegar aqui só attachment, beleza? Então, para isso, eu vou pegar o attachment ID. Então, vou dar um F9 aqui só para pegar. Então, attachment ID, que é o número da conexão, beleza? E vou fazer o filtro aqui por ela. Vou colocar aqui, ó, a mon attachment ID igual esse cara aqui. Sai esse from aqui, né? Porque agora eu vou fazer o select só na mon attachments. Tira esse on. E a gente tem aquela mesma conexão, tranquilo? Beleza. E aí, aqui, eu vou listar todas as transações que tem. Vou dar um F9 aqui, ó. E eu tenho duas transações. A minha, né, que está aberta, e a do outro computador, que é a 858, deixa eu ver. Attachment ID. Eu posso fazer o mesmo filtro aqui, ó. Pegar todas as transações que são dessa mesma máquina, certo? Dessa mesma conexão. Então aqui a gente consegue filtrar dessa forma aqui, beleza? Então tá bom. Então,
esse cara aqui, ó, essa conexão eu vou derrubar. E para derrubar é simplesmente deletar essa conexão, certo? Deletar esse registro. Vem aqui no confirmar, no commit. E agora, se a gente fizer um select na transactions daquela conexão, olha só, já não existe nenhuma. Por quê? Tudo foi dado rollback, tá? Firebird tem esse comportamento que se você derrubar uma conexão, todas as transações vão ser canceladas. Tranquilo? Ah, tem como alterar para dar commit? Não, não tem. Firebird sempre vai fazer com que fique cancelada, até porque imagina que o sistema caiu por conta de falha de energia e você está no meio de uma alteração e a alteração não foi concluída com sucesso. Como que você vai gravar isso se não foi concluída? Vai faltar dados, seu banco de dados pode corromper. Então ele cancela a transação para ter garantia. Tá? Então, beleza. Agora se a gente vier aqui no attachment já não tem mais nada, transactions também não tem mais nada. E aí vamos abrir o IBExpert aqui do lado para ver o que aconteceu. Tá? Olha só. Abri, ele já trouxe aqui na tela. Já não conseguiu. Connection shutdown. Beleza? Se a conexão foi derrubada, você não vai conseguir fazer mais nada. Nada. Vou fechar aqui. Ó, rollback. Tá, rollback foi uma opção que o IBExpert deu aqui, mas na verdade já foi dado rollback, então não tem diferença. E outra, se eu tentar fazer um select aqui nessa conexão, lembra que eu derrubei a conexão, né? Select asterisco from cliente. Vou dar um F9. E olha só, eu não consigo mais fazer porque a conexão foi encerrada. E aí o meu IBExpert já tratou de finalizar essa conexão para poder renovar ela. Tranquilo? Então é basicamente isso que a gente precisa fazer, que é observar a Mon Transaction, para a gente poder pegar qual é a transação que veio lá na mensagem. E depois que pegar a transaction, a gente olhar lá o attachment para pegar as informações de qual é o usuário, qual é a máquina, qual é o processo que está sendo executado. Às vezes você tem um serviço em segundo plano aí que fica rodando e fica atualizando alguma informação, não sei. Por exemplo, consultar o score do cliente, não sei se você tem isso implementado no seu sistema, mas aí ele vai lá e fica dando alteração no seu banco de dados. E aí, se por acaso ele fizer alteração em um registro que o usuário está tentando alterar ao mesmo tempo, vai dar problema. É muito raro de acontecer nessa forma, porque se o seu processo automático está fazendo alteração, vai ser coisa muito rápida, provavelmente, que vai abrir predição, vai alterar e vai dar um commit em seguida. E aí isso leva fração de segundo. Tranquilo? Então, esse é o vídeo de hoje. Foi uma sugestão que a Silvia, que faz parte do nosso grupo aqui, deu. E acho que isso deve ser uma informação interessante para todo mundo. Então você já pode começar a saber como tratar esse lock conflict, até mesmo porque essa mensagem de deadlock, ela fica muito feia para mostrar para o usuário final, né? O legal é você mostrar que outro usuário está fazendo alteração, né? Aquela mensagem mais amigável. Tranquilo? Então é dessa forma aqui que a gente pode fazer uma mensagem amigável, é aqui que a gente consegue coletar essas informações. E eu vou ficando por aqui, beleza? Não esquece de deixar um like aí no vídeo caso você tenha gostado do conteúdo. Não esqueça de lavar suas mãos bem lavadinha, ficar em casa o máximo de tempo possível para a gente poder vencer esse perigo aí. Tranquilo? Vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau.